Olá, pessoal. Bem-vindos ao Padcast, o podcast da Padtech. Esse é o nosso espaço para conversar sobre as inovações e as tendências no mercado de telecomunicações. Eu me chamo Rodrigo Menezes e já atuo há mais de 20 anos nesse mercado, sempre com tecnologias de transmissão como radiofrequência, PDH, SDH, PTN e também o DWDM. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a transformação que está ocorrendo no nosso setor, a evolução da capacidade das redes óticas. Existe uma demanda crescente por capacidade, impulsionada especialmente pelas novas tecnologias, como 5G e inteligência artificial, e isso nos deixa um questionamento. Como as redes vão dar conta de tudo isso? E para a gente entender esse novo cenário, e desvendar um pouco dessas novas demandas, a gente conta com o nosso convidado especial que entende muito desse assunto. Seja bem-vindo, Uriel Miranda. Rodrigo, obrigado. Então, meu nome é Uriel Miranda, trabalho na Padtech há mais de 10 anos, atualmente aí na área de marketing de produto. Nossa função nessa área, né, entender o mercado, entender as demandas do mercado, entender as funcionalidades, os produtos que os clientes desejam, trazer isso para o nosso desenvolvimento e retornar aí com soluções de valor para os nossos clientes. Excelente, Uriel. E agora, então, vamos tentar entender um pouco como o nosso setor está evoluindo, frente a essas demandas por capacidade e desempenho nas redes. Anos atrás, faltava acesso de banda larga em algumas regiões mais remotas do nosso país. Hoje esse cenário já está mudando, os provedores estão crescendo, as redes já alcançam essas regiões. Porém, esse crescimento dos provedores se dá de uma maneira um pouco mais orgânica. Como você enxerga o crescimento da capacidade das redes hoje, já que o número de usuários ele não cresce na mesma proporção? E qual é o motor para esse crescimento daqui para frente? Legal, Rodrigo. Então, isso que você falou é verdade, né? A gente tem um cenário hoje no Brasil, e aí, já aproveitando aqui para direcionar um pouco as respostas, a gente vai falar um pouco mais voltado para o mercado nacional, talvez aí América Latina, e também para o tipo de rede, vamos falar um pouquinho mais da parte de rede de fibra ótica, mais especificamente DWDM, que é o expertise aí da Padtech, tá? Então, realmente, a gente tem um cenário frente aí a alguns anos atrás, em que a fibra está mais democratizada, né? Hoje, no cenário aí nacional, os provedores estão espalhados por regiões de todo o Brasil, e não era assim algum tempo atrás, né? Então, se a gente voltar aí 10 anos atrás, a gente tinha algumas operadoras no Brasil, operadoras tradicionais, né? E, eventualmente, alguma dificuldade de regulamentos, né? De leis mesmo, para elas conseguirem explorar todo o território nacional, né? Então, isso abriu um espaço para o crescimento de provedores no Brasil. É um número bastante acentuado, né, do número de empresas, provedores de internet que a gente tem no Brasil, até um cenário um pouco diferente do que a gente vê em outros países. Muito por causa dessa geografia distante, dessa questão, às vezes, burocrática da operadora chegar lá e o provedor local conseguir atender os seus clientes ali. De repente, o cara começava vendendo internet para os vizinhos e, dali a alguns anos, tinha um provedor, né? Então, a gente viu, sei lá, a partir ali de 2014, um crescimento muito grande, né, desses provedores, o surgimento de novos provedores, e isso tem diminuído um pouco, né, à medida que a gente já chegou em mais regiões, esses provedores já estão mais consolidados, espalhados aí pelo Brasil todo. Então, realmente a gente tem ainda um crescimento em número de usuários, mas não é tão grande e igual a alguns anos atrás. Mas, além do número de usuários, né, a gente tem outros fatores, né, que contribuem para essa pressão sobre a demanda, né, do crescimento de velocidade de internet. Então, a gente poderia citar aqui diversas coisas, como, por exemplo, as cidades conectadas, as casas conectadas, de repente você tem lá diversos dispositivos entrando na internet, você colocou um monte de câmera na sua casa, né? Tudo isso vai aumentando a demanda por tráfego, ainda que você seja o mesmo usuário, um usuário só, né? Além disso, a gente tem tráfego entre máquinas, tem uma série de outras coisas que continuam pressionando e demandando que essa taxa, né, cresça, né? E aí, quando a gente fala em taxa, a gente pensa muito a gente como usuário final, né? Então, é a minha internet lá em casa crescendo, né, de 400 mega para 600 mega,
mas no fundo, né, isso reflete em todas as partes da rede, inclusive na parte DWDM, que geralmente são as redes ali, os backbones, as redes metropolitanas, e é o tipo de rede, né, para o qual a Padtech tem as suas principais soluções hoje, né, o carro-chefe de soluções da Padtech é voltado para esse tipo de rede. Interessante, cara. E considerando que a Padtech ela não atua apenas no mercado brasileiro, mas também em toda a América Latina e nos Estados Unidos, queria que você citasse se você identifica diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado internacional. Uhum. O interessante do mercado nacional, em termos assim da divisão de market share em acesso à fibra, digamos assim, né, é que a gente tem uma presença muito forte desses provedores, né, que, como eu disse, às vezes começaram ali no pequenos, começaram na tecnologia de rádio, depois passaram para fibra, e eles cresceram muito no Brasil, tanto em termos assim, individualmente, né, cada um crescendo, mas também em quantidade de todos eles, né? Se a gente pegar aí no site da Anatel, a gente tem o registro lá de milhares de provedores de internet levando a fibra, né, todos os cantos do Brasil. Em outros lugares lá fora, essa presença de provedores talvez não seja tão forte assim, né? De repente você tem grandes operadoras que dominam o mercado, tem menos espaço, né? E aqui no Brasil é até interessante que a gente tem um mercado até mais competitivo nesse sentido, né? Mais players, né? Hoje, se a gente pega a somatória desses provedores, né, são responsáveis aí por mais de 50% dos acessos, segundo os dados da Anatel, mais de 50% dos acessos de fibra ótica, né, na casa do usuário são feitos por esses provedores, o que é bem interessante e um pouco diferenciado do que a gente vê lá fora. Tá? Interessante, bacana. E aí, aproveitando para a gente explorar um pouco mais essa questão das novas tecnologias, eu queria te perguntar sobre a inteligência artificial. Como que você vê ela entrando, né, nessa equação e os impactos que ela vai ter nas redes que a Padtech atua? Legal. Então, a inteligência artificial, né, ela tem feito com que as grandes empresas aí, donas de data center equipasse esses data centers, né, com essas GPUs, com esses processadores, né, cada vez mais potentes aí, para fazer trabalhar com toda essa questão, né, de processar uma frase que você fala ali para inteligência artificial e ela tem que transformar isso numa imagem, tem que trazer uma informação concentrada de vários lugares. Então, tudo isso requer processamento. Mas, além disso, né, esses data centers, onde está, vamos dizer assim, o cérebro da inteligência artificial, eles têm que estar interconectados, né? Tem que estar interconectados com outros data centers e tem que estar interconectados também com o usuário final, né? Então, parte desse crescimento de demanda, né, que a gente tem dessas interligações que são feitas por fibra ótica, né, elas recaem também em outras partes da rede, seja na rede metropolitana, seja na sua rede de acesso, lá na sua casa, né? Então, assim, os data centers precisam de mais interconexão, porque na inteligência artificial você tem processos de treinamento e aprendizado. Então, de repente, teve um treinamento ali, um caminho que um data center chegou para uma determinada resposta e ele vai compartilhar aquilo com outros data centers para que você tenha essa convergência, né? E essa melhoria contínua, né, dos processos de inteligência artificial. Então, data centers interconectados pode ser ali 40, pode ser 100 quilômetros, mas geralmente por fibra ótica, né, a menos que eles estejam muito próximos. Então, isso aumenta a demanda, né, de sistemas de grande capacidade entre esses data centers, além do que eu já comentei aí também de maior velocidade e outros parâmetros também, como menor latência, etc., para o usuário final, no acesso, né, do usuário final. Não, legal. Agora, e inclusive aproveitando que você comentou sobre fibra ótica, nos surge uma indagação a partir disso. A fibra ótica, ela dá conta de tudo isso? Ou a gente já começa a enxergar algum limite? Sim. Então, a fibra ótica a gente já utiliza aí há décadas, né? Mas, vamos dizer assim, do ponto de vista teórico, o pessoal já tinha até lá atrás calculado os limites teóricos de capacidade na fibra, tá? Isso é possível por um teorema ali que é o limite de Shannon, depois se vocês quiserem podem pesquisar aí na internet, é bem interessante. Mas o fato é que a fibra ótica é um meio físico e a banda é uma banda finita, né? Não é uma banda infinita. Então você tem lá diversas frequências, né, que você pode transmitir na fibra ótica, mas aquilo tem um limite, né?
E ao longo dos anos a gente vem explorando a fibra ótica, aumentando ano após ano a capacidade total de um sistema. Então surgem novas tecnologias que te permitem aumentar essa capacidade. Mas o fato é que a gente realmente já está muito próximo desse limite, tá? Que é o limite de Shannon. Então, por exemplo, na banda C, que é a banda mais comumente utilizada, a gente já está colocando ali em alguns sistemas 40 terabits por segundo. E isso já está muito próximo, né, do que a banda C suporta. Então, existem outras alternativas, de repente usar outras bandas. Então, tem a banda L. A banda L vai ter um pouco mais de complicação, porque você tem que juntar duas bandas numa fibra. Isso é um processo que requer alguns ajustes no meio do caminho. Os componentes para a banda C, né, a gente já fabrica, por exemplo, transponder para a banda C há muitos anos, então, em muita quantidade, então os componentes para a banda C geralmente são mais baratos, mas o fato é que existem outras bandas também a serem exploradas na fibra, tá? Existe a possibilidade também daquele link, né, que possui mais de uma fibra ótica, de você duplicar o sistema, tá? Hoje no Brasil, pelo menos aí do que a gente enxerga dos nossos clientes, por mais que você tenha um limite teórico ali, você sabe até onde vai a tecnologia, a maioria dos nossos clientes ainda não estão próximos, né, de colocar todos esses 40 tera em todos os seus enlaces, né? Então ainda tem um espaço de crescimento dentro da banda C, mas é fato que daqui a alguns anos, né, a gente precisa olhar também para outras bandas, precisa olhar para outros recursos, tá? Agora você deixou a gente um pouco preocupado, porque você comentou sobre a gente estar alcançando esses limites. Será que uma hora essa banda vai acabar? Pode ser até que quando a gente começar a utilizar essas outras bandas, né, e a demanda continuar crescendo, né, pode até ser que chegue uma hora que você já explorou todas as bandas da fibra, você já colocou canais dos mais modernos possíveis, com a melhor eficiência espectral e chegou ao limite de Shannon realmente, tá? Aí é interessante, tem outros recursos, mas aí talvez um pouco mais a médio e longo prazo, né? Que é, por exemplo, vamos dizer assim, uma mudança da própria fibra, né? Então, existem hoje linhas de pesquisa que vão no sentido, por exemplo, de fazer uma fibra com vários núcleos, tá? Então, uma fibra, que para quem não conhece lá, a fibra já é bem fininha, né? O núcleo dela é da ordem de micrometros, nanômetros. Então, a gente vai colocar 2 núcleos na fibra. De repente, a gente pode colocar 4 núcleos na fibra. Lógico que isso, né, traz toda uma série de novas necessidades, porque, vamos dizer assim, os equipamentos que você vai colocar nessa fibra, que tem 4 núcleos, precisam saber trabalhar com esses 4 núcleos. Você tem que ter derivação ali para passar por 4 amplificadores diferentes, por exemplo. Mas é uma possibilidade para o futuro, né? Indo mais além ainda, né? Depois vocês podem procurar aí na internet também, tem a questão da hollow fiber, né? Então já se fala, por exemplo, de fazer uma fibra que é oca por dentro, né? Então isso é interessante porque essa fibra oca, ela vai ser uma atenuação menor do que as fibras de sílica atual, tá? Então sílica, vidro, as fibras hoje, o núcleo dessas fibras são de vidro e a gente sabe mais ou menos o seguinte, que a velocidade da luz, né? Ela é mais rápida no vácuo. Em qualquer outro meio, ela diminui um pouco a velocidade, então lá na fibra vai estar na ordem ali dos 200 e pouco mil quilômetros por segundo, mas se você fizer uma fibra oca, a luz, a onda eletromagnética vai se propagar como se fosse vácuo. Então você começa a ter alguns benefícios aí, é uma possibilidade para o futuro, né? Ainda no campo, vamos dizer assim, de estudo, né? Muitos trabalhos acadêmicos a respeito, é uma coisa que pode acontecer ou não, tá? Mas é uma possibilidade aí, como até curiosidade aí para um prazo um pouco mais longo aí, talvez um pouco mais para frente. Não, perfeito, cara. E aproveitando que você comentou sobre eficiência espectral, queria agora falar um pouquinho sobre transmissão coerente. Em que estágio nós estamos hoje em termos de taxa por canal? E até onde você acha que a gente consegue chegar nos próximos anos? Legal. Então, antes de direto responder essa pergunta, eu vou só comentar um pouquinho do que é essa questão da transmissão coerente, né? A transmissão coerente, ela trouxe alguns recursos adicionais em relação ao que a gente fazia, por exemplo, com as taxas de 10 gigas no sistema DWDM, tá? Hoje você tem uma detecção através de fase da luz, então você tem um laser não só na transmissão, você tem um laser na recepção para fazer um batimento com aquele sinal que está chegando, tá? Então isso faz parte da transmissão coerente. Você tem uma coisa muito importante que é o DSP, que é um processador digital de sinais, então você passa a tratar certas
certas coisas que você tem que fazer para receber o sinal, você trata isso no domínio eletrônico, você usa um processador para isso. Tá? Entendi. E o desafio desses DSPs é se tornarem cada vez menores, né? Assim como a gente vê no mundo aí dos computadores, dos celulares, né? O pessoal tentando reduzir o tamanho dos processadores para fazer um celular que é mais eficiente, que a bateria dura mais, que consegue processar mais. Então, a gente tem uma espécie de corrida também por DSPs, tá? Que vai muito nesse sentido, tá? Então, de litografias de eletrônica cada vez menor também nesses DSPs. E aí, para cada canalzinho que você tem no sistema DWDM, você tem ali um DSP, um processadorzinho trabalhando para detectar essas informações, né? E a tecnologia coerente, né, com esses DSPs, com a detecção por batimento de fase também com um laser na recepção, isso foi o que permitiu a gente dar um grande salto de capacidade nos últimos anos, né? Quando a gente saiu de sistemas de 10 GB para sistemas de 100 GB, e aí foi só crescendo, 200, 400 GB. Foi o DSP que permitiu tudo isso. E, nesse sentido, a gente vai usando modulações mais complexas, os canais vão ficando mais largos, né? E a gente vai preenchendo a banda com um menor número de canais. Tá? Não, entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Ariel. Eu me lembro que alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, a internet que a gente tinha era 1 mega, 5, 10 mega. Ter 20 mega de internet em casa era ostentar a internet. Uhum. E hoje em dia as conexões elas cresceram muito. Então nós temos conexões de 350, 500, 750, até 1 giga às vezes por aí. Porém, a gente repara também que os preços desses pacotes de internet em si continuam os mesmos. Então, isso gera a seguinte dúvida. A capacidade da rede aumentou muito, né? Essa demanda aumentou muito, porém, a receita dos provedores ela não acompanhou esse crescimento, né? Na mesma proporção. Uhum. E aí, como é que fecha essa conta? Qual é o caminho para esses provedores alcançarem uma sustentabilidade financeira? Legal. Bom, essa é uma questão bem interessante, né? Porque se a gente pensar assim, e isso é muito próximo da gente, né? A gente sabe quanto a gente paga ali pela internet e tal. Se a gente pensar, como você falou aí, algum tempo atrás, a gente pagava ali, sei lá, R$100 numa internet de 20 mega. Hoje a gente paga 120 numa internet de 600 mega, né? Estou chutando valores aqui, mas é mais ou menos, tem um lastro aí na realidade, né? Vai variar um pouquinho de provedor para provedor, mas por aí. Então, por mais que a velocidade da internet tenha crescido, sei lá, de repente 20 vezes, né? Você não paga 20 vezes a mais, você não paga 20 vezes os R$100 que você pagava algum tempo atrás, né? Então, esse desafio, né, que chega lá para aquele provedor que está te oferecendo a internet, ele é repassado para as outras partes da rede, tá? Então, vamos dizer assim, lá no acesso você tem uma rede GPON, que agora tem que te dar mais capacidade, tem que ir lá chegar aos seus 600 MB, mas atrás dessa rede de GPON, você pode ter uma rede metropolitana, você pode ter um sistema DWDM, que tem que aumentar a sua capacidade sem aumentar na mesma proporção o custo dos seus produtos. Então, da mesma forma que um provedor não pode te cobrar 40 vezes a mais para aumentar a sua capacidade, a Padtech, ao desenvolver um produto novo que vai ter mais alta taxa, que vai ser mais robusto aos efeitos da rede, né? Ele não pode simplesmente pela taxa cobrar ali um valor 20 vezes maior, tá? Então você tem que ter, no final das contas, uma redução por custo de bit transmitido. É isso que a gente fala nos sistemas aí. Então, aí vale a pena até fazer um elo com essa questão dos DSPs, né? Hoje, por mais que a gente esteja chegando perto do limite de capacidade da fibra ótica em termos de eficiência espectral, a gente tem recursos, né, para diminuir o custo por bit transmitido. Então, o equipamento que o provedor vai ter que comprar lá para colocar na rede dele para te oferecer uma internet 20 vezes mais rápida, não vai custar 20 vezes mais caro. Tá? Entendi. E como é que se dá, então, da onde que vem essa mágica, né? Como é que, mesmo estando tão próximo do limite de transmissão na fibra ótica, a gente continua conseguindo reduzir o custo por bit transmitido? Aí vou fazer o elo, então, com os DSPs. Né? Os DSPs hoje, eles permitem trabalhar com canais mais largos. Então, lembra daquele espectro infinito, naquele espectro finito da fibra, né? Quando você preenche aquele espectro finito com canais mais largos, você precisa de menos canais para encher
toda a banda da fibra. Então, só para colocar em números, né, se a gente voltar algum tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, o pessoal queria colocar 80 canais na fibra ótica para você chegar na capacidade máxima dela. 96 canais, dependendo da situação, até mais de 100 canais para você chegar à capacidade total da fibra. Hoje, com esses canais mais novos, né, com os DSPs mais novos, e os canais, obviamente, de mais alta taxa, de repente você consegue encher aquela banda C que a gente comentou com 32 canais. Então, são menos transmissores, é menos equipamento que você coloca na fibra, e são equipamentos que naturalmente consomem menos energia, né? Então, daí que vem essa redução pelo bit transmitido, vamos dizer assim, lá na rede DWDM, lá na rede metropolitana, lá no backbone, que reflete, né, sobre as redes de acesso que, de certa forma, estão montadas, né, em cima aí das redes metropolitanas e backbones, né? Então, vamos dizer assim, um dos objetivos da PadTech, né, é ajudar os provedores, as operadoras, justamente nesse sentido, né? Se de repente ela tem que oferecer mais capacidade, né, por um valor que é mais ou menos o mesmo, então a PadTech traz soluções que permitem você equipar a rede para transmitir muito mais, mas não custam muito mais, né? Então, esse é o desafio do mercado, né? A gente está sempre trabalhando com essa perspectiva, né? Dentro disso que você comentou, então, é que a gente entende que tinha, em rede DWDM, tinha essa coisa de que para transportar mais taxa, a gente precisava cada vez de mais canais, e aí, então, a gente, para conseguir reduzir esse custo por bit, a gente transmite mais capacidade com menos canais, seria isso? Isso, exatamente. O DSP tem uma questão bem interessante que é o seguinte: o que define a geração do DSP é a quantidade de símbolos que ele consegue trabalhar, tá? Também conhecido aí como gigabaud, depois vocês podem, quem não conhece aí, pode dar uma procurada na internet. Então, ao longo do tempo, a gente foi tendo gerações de DSP que foram cada vez mais trabalhando com gigabaud maiores, tá? Com modulações mais complexas, né? Então, a gente tinha, por exemplo, 3 anos atrás, a gente lançou uma geração de 60 gigabaud, conseguia trabalhar ali com taxas até 600 GB por canal. E esse canal tinha uma largura espectral ali de, sei lá, 75 GHz, mais ou menos. Hoje, com um DSP de 140 gigabaud, que é o DSP mais novo que a gente tem no mercado, inclusive, vale a pena um parênteses aí, no mercado, né, América Latina, Brasil, a PadTech foi a primeira a trazer um produto com essa tecnologia, tá, com esse DSP de 140. Então, com esse DSP de 140, você consegue colocar mais informação num canal, mas ele fica mais largo, tá? E aí, ao ficar mais largo, é isso que você comentou. Com um canal de 150 GHz, que é o que a gente consegue fazer hoje, né, com esse DSP de 140 gigabaud, a gente consegue encher a banda aí com 32 canais, tá? A banda C comercial, né, tem por volta aí de 4,8 tera. Então, se você pegar 4,8 dividido por 150, vai dar esses 32 canais, e aí você já conseguiu encher ali e colocar toda a banda, tá? Ah, ficou claro. Então, Uriel, te agradeço por toda essa explicação, foi excelente. Assim, a gente encerra mais um podcast. Hoje a gente falou sobre os desafios e oportunidades para suportar essa demanda crescente por banda, né, por taxas na rede, o papel da inteligência artificial e o avanço das tecnologias óticas que vão suportar e tornar tudo isso possível. Tá, Uriel, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pelos insights valiosos. Eu que agradeço, espero aí que o pessoal tenha gostado do conteúdo. Ficamos à disposição. Muito bom. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Siga a PadTech nas redes sociais. Até a próxima.